Você já parou para pensar em como somos ansiosos na nossa rotina? Queremos resultados imediatos, soluções rápidas, respostas na mesma hora. Se a porta não se abre no momento em que esperamos, surge a frustração. Entretanto, a Bíblia nos lembra de algo fundamental. O tempo de Deus não segue nosso relógio. Ele tem um plano perfeito e um momento certo para cada coisa, mesmo que isso contrarie a nossa pressa. O tema de hoje é justamente esse. No tempo de Deus, tudo se cumpre. Podemos notar, em diversos episódios bíblicos, homens e mulheres que tiveram de aguardar pelo cumprimento das promessas do Senhor. Às vezes, a espera pareceu longa demais, trazendo questionamentos e incertezas. Contudo, no final, ficou claro que Deus não se atrasa nem se adianta. Ele age no instante exato em que deve agir, de modo que seu propósito seja revelado. O grande desafio é harmonizar nossa vontade imediatista com o tempo divino. Vivemos num mundo acelerado, em que quase tudo parece estar a um clique de distância. Quando Deus não responde na mesma velocidade, o coração pode se encher de dúvidas. Será que Ele me ouviu? Ou será que me esqueceu? Mas é aí que precisamos lembrar que o Senhor enxerga muito além do que vemos. Ele conhece cada passo da nossa jornada e sabe qual é o instante perfeito para realizar o que prometeu. Nesta mensagem, vamos explorar por que é tão importante entender e aceitar o tempo de Deus na nossa vida. Primeiro, veremos fundamentos bíblicos que mostram como o Senhor opera segundo o seu plano soberano. Depois, analisaremos um relato das Escrituras em que a espera foi essencial para que a vontade divina se cumprisse de forma extraordinária. Em seguida, falaremos sobre como trazer essa percepção para o nosso cotidiano, com exemplos práticos e até uma história contemporânea que ilustra alguém que teve de aprender na pele que o tempo de Deus é diferente do nosso. Também discutiremos os desafios comuns de quem se sente atrasado ou desamparado e daremos conselhos práticos para fortalecer a fé durante a espera. Para selar tudo, faremos uma oração pedindo que Deus nos dê paciência e confiança, concluindo com um convite a viver de maneira mais serena, sabendo que no tempo certo Ele age. Se você já se sentiu desesperado, achando que o milagre não chegou ou que a resposta não veio no seu prazo, fique atento. Talvez hoje Deus queira te mostrar que Ele não está longe nem desatento. Ele apenas aguarda a hora perfeita de manifestar a sua graça. E quando esse momento chega, não há atraso ou obstáculo que impeça o cumprimento da vontade do Senhor. A ideia de que, no tempo de Deus, tudo se cumpre, encontra suporte em diversos textos bíblicos. Um deles é Eclesiastes 3:1, que diz: "Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu." Essa frase, atribuída a Salomão, nos lembra que a vida segue ciclos e que cada fase tem sua função. Não estamos no comando total da nossa linha do tempo. Existe uma soberania divina que ordena os acontecimentos. Outra passagem ilustrativa é 2 Pedro 3:8-9, onde lemos que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, e que Ele não retarda sua promessa. Em outras palavras, o Senhor não se atrasa, mas também não se precipita. Ele tem o controle sobre o desenrolar dos fatos e se permite que algo ainda não aconteça, é porque sabe o momento exato em que o resultado será para o nosso bem e para a glória dele. A Bíblia também fala de paciência como um fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Essa virtude está profundamente ligada à confiança no tempo de Deus. Quando esperamos nele, exercitamos a certeza de que Ele é fiel. Algumas pessoas confundem essa espera com inércia, mas não é isso. Esperar no Senhor envolve continuar a caminhar, orar e agir, porém sem desespero, sem achar que tudo depende exclusivamente de nós ou que precisamos tomar atalhos.
Aliás, quando tentamos atropelar as etapas, geralmente criamos problemas ainda maiores. Pensemos em quantas promessas demoraram anos para se cumprir na Bíblia, mas quando chegaram, transformaram vidas e nações. José precisou encarar a prisão e o esquecimento antes de governar o Egito. Davi foi ungido rei, mas levou anos até subir ao trono oficialmente. Cada um desses esperou. Viveu frustrações. Porém, ao final, viu que Deus tinha o dia certo para elevar sua história. Entender o tempo de Deus também nos ensina humildade. Reconhecemos que não somos senhores de tudo. Existe alguém maior, orquestrando cada detalhe. Isso nos livra da ansiedade de querer controlar cada aspecto da vida. A confiança passa a repousar na certeza de que Ele faz tudo formoso no tempo próprio. Eclesiastes 3:11. Agora veremos uma história bíblica concreta em que alguém precisou, e muito, aprender a descansar na promessa até que o tempo de Deus chegasse. Um dos exemplos mais marcantes sobre esperar o tempo de Deus é a história de Abraão e Sara, contada especialmente em Gênesis 12-21. Abraão recebeu a promessa de se tornar pai de muitas nações, mesmo em idade avançada. Deus lhe disse que sua descendência seria incontável como as estrelas do céu. Já pensou a alegria e, ao mesmo tempo, a estranheza ao ouvir isso? Ele e Sara eram idosos e não tinham filhos. A promessa, porém, não se cumpriu de imediato. Passaram-se anos e nada de Sara engravidar. Diante do silêncio aparente, o casal começou a questionar se tinham entendido bem a palavra de Deus. Em determinado ponto, Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com a serva Agar, na tentativa de ajudar a cumprir a profecia. Nasceu Ismael dessa união, mas isso gerou conflitos familiares profundos e deixou claro que tentar adiantar o plano de Deus pela nossa própria força costuma trazer problemas. Enquanto o tempo corria, a desesperança parecia crescer. Abraão até chegou a rir, e Sara também, quando Deus reiterou a promessa de que ela conceberia. Afinal, biologicamente, ambos já estavam numa fase em que a concepção humana era improvável. Mas Deus não falha, e no seu momento perfeito, Sara engravidou e deu à luz Isaque. O nome Isaque significa riso, justamente para marcar que aquilo que parecia motivo de riso incrédulo se transformou em um grande motivo de alegria e regozijo. Deus cumpriu a palavra dele, apesar da idade e das circunstâncias aparentemente impossíveis. Essa narrativa ressalta como o tempo de Deus pode parecer demorado aos olhos humanos, mas ele sabe exatamente quando agir. Abraão tinha quase 100 anos, Sara uns 90. Humanamente, a espera soava absurda, mas Deus queria mostrar que a promessa não viria por meios naturais, e sim pelo poder dele. Com Isaque nasceu não apenas uma criança, mas se iniciou uma linhagem que abençoaria toda a humanidade, culminando em Cristo. Podemos imaginar o quanto Abraão e Sara aprenderam nesse processo. Eles entenderam que as promessas divinas não dependem da nossa pressa. Aprenderam também que tentar acelerar o plano de Deus pode gerar complicações, como aconteceu com Agar e Ismael. Porém, mais significativo ainda é que, ao cumprir sua palavra no tempo devido, Deus recebe a glória. Fica evidente que só Ele poderia fazer aquilo acontecer. Hoje, muitos de nós estamos como Abraão e Sara, esperando algo que Deus prometeu. Seja um emprego, a cura de uma doença, a restauração de um relacionamento ou a realização de um sonho. Talvez o passar dos anos traga dúvida ou desânimo, mas a história deles nos encoraja a não desistir. Na hora certa, quando tudo parece inviável pelas vias naturais, Deus intervém de modo que ninguém possa negar que foi a sua mão. Isso nos fortalece a crer que, ainda que pareça tardio, Ele não se atrasa.
E assim, confiamos que, no tempo de Deus, tudo se cumpre. Como trazer essa verdade de que no tempo de Deus tudo se cumpre para o nosso dia a dia? Primeiro, precisamos cultivar a consciência de que não controlamos o relógio divino. Podemos fazer planos, orar, nos empenhar, mas a última palavra vem do Senhor. Isso nos convida a abandonar a ansiedade, que muitas vezes nasce do desejo de antecipar resultados. Se confiamos de fato que Deus tem o melhor, não há por que viver em desespero. Uma prática útil é exercitar a oração sincera, conversando com Deus sobre as nossas frustrações e dúvidas. É normal sentir ansiedade ou medo quando parece que nada está acontecendo, mas em vez de esconder isso de Deus, expresse em oração: Senhor, estou cansado de esperar, mas escolho crer que o teu tempo é perfeito. Quando colocamos as emoções diante dele, recebemos consolo e direção para o próximo passo. Também vale a pena observar que a espera não precisa ser passiva. Abraão continuou obedecendo ao Senhor no período entre a promessa e o cumprimento. O mesmo se aplica a nós. Enquanto aguardamos o desenrolar de algo que acreditamos ser de Deus, podemos agir com fidelidade naquilo que já temos em mãos. Por exemplo, se você espera uma promoção no trabalho, faça o seu melhor no cargo atual. Se anseia por um relacionamento ou pela restauração de um vínculo, busque crescer como pessoa, cultivando a paciência e a empatia. O segundo ponto é evitar atalhos perigosos. Sara pensou em apressar a promessa oferecendo Agar a Abraão, e isso gerou conflitos sérios. De maneira similar, quando tentamos forçar uma porta que Deus ainda não abriu, corremos o risco de criar feridas e tensões desnecessárias. Portanto, discernir se é a hora de agir ou a hora de aguardar depende de sensibilidade ao Espírito Santo e de aconselhamento maduro, seja de líderes espirituais ou amigos tementes a Deus. Lembrar testemunhos passados também fortalece. Se você já viu Deus agindo numa situação complicada, resgate essa memória. Anote vitórias e providências que o Senhor fez no passado. Reviver essas experiências aumenta a fé de que Ele novamente fará o que é preciso, ainda que o cenário atual seja obscuro. Na Bíblia, vemos o povo de Israel levantando altares de memória para nunca esquecer as maravilhas de Deus. Por fim, focar na transformação interior ao longo da espera. Às vezes, o propósito de Deus em demorar um pouco a responder nossas orações é moldar nosso caráter. A paciência, a humildade, a perseverança são trabalhadas em nós. Assim, quando o Isaac chega, seja no formato de uma bênção ou da realização de um sonho, estaremos mais maduros para recebê-lo sem estragar ou desperdiçar. Em resumo, a espera não é tempo perdido. É um processo no qual, se andamos com Deus, amadurecemos e somos preparados para viver a plena vontade dele. Imagine a história de Márcia, uma mulher que sonhava em abrir uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. Sentia que esse era um chamado de Deus, pois viu de perto familiares passando por esse drama. Juntou economias, pesquisou lugares, mas nada fluía como imaginava. Todo empréstimo dava errado, parcerias não fechavam, e ela começou a questionar se realmente era da vontade do Senhor. Passaram-se alguns anos e Márcia quase desistiu, achando que nunca conseguiria. Ela orava constantemente: Deus, se realmente é teu plano, por que as portas não abrem? Vivia tensa, buscando saídas e até pensando em se endividar de forma perigosa para resolver o projeto. Mas em determinado ponto, algo mudou. Decidiu descansar. Continuou trabalhando e poupando, mas parou de se angustiar. Concluiu que se fosse de Deus, aconteceria no momento certo. Certo dia, numa reunião da igreja, conheceu um empresário que tinha um coração compassivo por pessoas em recuperação.
Ao ouvir o sonho de Márcia, se interessou e convidou-a para conversar. Descobriram uma afinidade de visão e valores. Ele topou investir no projeto, mas de maneira responsável, evitando dívidas impagáveis. Em pouco tempo, conseguiram alugar um local adequado e, de forma quase milagrosa, as licenças e autorizações saíram sem burocracias excessivas. Para Márcia ficou claro: se tivesse tentado atropelar tudo quando estava aflita, teria se endividado e ainda corrido o risco de fechar o espaço antes mesmo de começar. O tempo de Deus, embora mais longo do que o que ela desejava, trouxe os recursos, parcerias certas e uma estrutura sólida para a clínica. Hoje, o local funciona ajudando diversas pessoas a serem restauradas. E Márcia reconhece que não foi a demora de Deus, mas o preparo dele. Essa experiência contemporânea mostra que, assim como Abraão e Sara, podemos ficar impacientes, mas na hora exata, o Senhor move as peças. É uma lição de que forçar. O tempo pode até resultar em algo, mas sem a bênção e a segurança que Deus deseja nos dar. Quando o sonho enfim se realizou, Márcia estava madura, pronta para gerenciar a responsabilidade que tanto ansiava. E tudo isso reforça: se o sonho veio de Deus, Ele mesmo sustenta. E se demorou, foi para preparar o cenário e principalmente o coração de quem sonha. Apesar de toda a beleza de compreender que, no tempo de Deus, tudo se cumpre, enfrentar a espera não é fácil. Temos, antes de tudo, a barreira da ansiedade. Numa cultura de respostas imediatas, a demora soa como fracasso ou abandono divino. Algumas pessoas entram em crise de fé perguntando: por que Deus não me escuta? Essa ansiedade pode levar a atitudes impulsivas que complicam ainda mais a situação. Outra barreira é a comparação. Olhamos para o lado e vemos colegas, familiares ou amigos realizando conquistas que almejamos. Parece que tudo acontece rápido na vida dos outros, enquanto conosco arrasta-se por anos. Isso pode gerar inveja, desânimo e até revolta contra Deus. A verdade é que cada história segue um ritmo e Deus trabalha de modo único em cada trajetória. Temos também o perfeccionismo ou a síndrome do tudo sob controle. Quem gosta de planejar cada passo sofre quando Deus não adere a esse cronograma. Para essas pessoas, a espera não é apenas incômoda, mas uma afronta ao planejamento pessoal. É aí que entra a humildade de reconhecer: se Deus mudar meus planos, é porque Ele tem um caminho melhor, mesmo que eu não o veja agora. Outra grande barreira é a voz do desânimo. Depois de tantos nãos e portas fechadas, a pessoa pode achar que Deus já disse não definitivo, quando na verdade é apenas um ainda não. Nesse ponto, a falta de esperança mina a fé. E a pessoa se conforma a viver sem lutar, mas pelos sonhos que crê ter recebido do Senhor. Manter-se firme exige relembrar promessas bíblicas, buscar apoio em pessoas de fé e orar pedindo renovação de ânimo. Há quem confunda esperar em Deus com passividade total. Isso gera críticas internas do tipo: ficar esperando não resolve nada, tenho que agir. E é verdade que não podemos parar a vida. Mas esperar no Senhor significa agir com sabedoria e discernimento, não sair dando cabeçadas ou criando atalhos desesperados. Assim, a fé nos leva a avançar, porém obedecendo aos direcionamentos de Deus, em vez de atropelar as etapas. Por último, destacamos a barreira do orgulho espiritual. Às vezes, achamos que por sermos crentes, Deus deveria nos atender prontamente. Quando Ele não o faz, nos sentimos injustiçados, como se tivéssemos algum crédito maior que outros. Mas o tempo de Deus independe do nosso mérito. É graça e sabedoria divina. Ele enxerga o quadro completo e sabe o melhor para todos, os envolvidos. Superar essas barreiras demanda vigilância e comunhão constante com Deus.
Significa admitir nossa limitação humana e confiar que, mesmo sem compreender tudo, Ele permanece trabalhando nos bastidores. É um exercício diário de fé, esperança e humildade que nos molda e fortalece até o dia em que veremos o cumprimento do que Ele prometeu. Para lidar melhor com a espera no tempo de Deus, podemos adotar algumas estratégias que tornam esse processo menos doloroso e mais edificante. Ore com honestidade e abra o coração diante do Senhor, falando sobre suas angústias, seus medos e sua impaciência. A oração sincera não só alivia o peso, mas também abre espaço para que o Espírito Santo console e traga direcionamento. Pratique a gratidão diária. Ainda que o grande sonho não tenha se realizado, você certamente tem motivos para agradecer. Anote num caderno as bênçãos que recebe, por menores que pareçam. Lembrar do cuidado de Deus no presente ajuda a confiar que Ele não te esquecerá quanto ao futuro. Dê passos de obediência no presente, enquanto o cumprimento do plano não chega, faça bem aquilo que já está ao seu alcance. Se Abraão parasse completamente a vida esperando Isaque nascer, teria desperdiçado parte da sua caminhada com Deus. Logo, mantenha-se fiel nas pequenas tarefas e nos relacionamentos ao seu redor. Busque conselhos e apoio, falar com líderes ou amigos de fé pode iluminar pontos cegos e confirmar se você está seguindo o rumo certo ou se está tentando apressar algo que Deus pediu para aguardar. Um conselho bem colocado pode evitar muitos erros e aliviar a ansiedade. Desenvolva a paciência como fruto do Espírito. Paciência não surge do dia para a noite. É um processo de amadurecimento. Peça a Deus que te ensine a esperar sem murmurações. À medida que você exerce a paciência em pequenas coisas, ela se fortalece para momentos mais difíceis. Evite comparar sua história. Cada um tem o seu processo. Se alguém aparentemente conquistou algo mais rápido, isso não significa que Deus não te ama ou que você está em pecado. Lembre-se de que Ele tem um plano singular para cada vida. Comparações só alimentam frustrações e inveja. Revisite promessas bíblicas, versículos como "Esperei com paciência no Senhor", Salmo 40, e outros sobre a fidelidade divina renovam a fé. Monte uma lista de textos que falem sobre a soberania de Deus e leia quando a ansiedade bater. A palavra tem o poder de encorajar e realinhar nossa perspectiva. Prepare-se para o sim, às vezes, Deus está adiando para que você amadureça o suficiente para administrar a bênção quando ela chegar. Então, em vez de ficar parado, invista em capacitação, em cuidar de si espiritualmente e emocionalmente, para que quando a porta se abrir, você esteja pronto. Colocar em prática esses conselhos não elimina completamente a dificuldade da espera, mas certamente a transforma em um processo de crescimento em que aprendemos mais sobre quem Deus é e quem nós somos. Quando a resposta vier, você poderá olhar para trás e reconhecer que cada minuto de aparente atraso fez parte de um cuidado maior que te aperfeiçoou e preparou para viver o que Ele tinha. Ai, amado, neste momento me coloco diante de ti, reconhecendo minha impaciência. Às vezes sinto que as tuas promessas demoram, que minha oração não é ouvida, mas hoje quero declarar minha confiança. Sei que o teu tempo é perfeito e que nada foge ao teu controle. Ajuda-me a acalmar o coração e a não buscar atalhos que me afastem do teu plano. Renova a minha fé, para que eu não desista do que o Senhor falou ao meu coração, mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias. Ensina-me a valorizar o processo de espera, entendendo que, enquanto aguardo, também estou sendo moldado. Perdoa-me por toda a ansiedade e murmuração que deixei entrar na minha vida. Dá-me sabedoria para agir quando for a hora certa e, ao mesmo tempo, quietude para descansar quando for o momento de apenas confiar. Quero aprender com Abraão, com
José com Davi e com tantos que viram tuas promessas se cumprirem na hora exata. Declaro que não me prenderei à comparação com a jornada de outros. Sou único e tu tens um plano singular para mim. No teu tempo, aquilo que prometeste acontecerá, e eu te darei toda a glória, sabendo que só o Senhor poderia fazer. Obrigado, porque posso descansar em ti e crer que nada do que fizeste me falta ou chegará atrasado. Em nome de Jesus eu oro, amém. Chegamos ao fim desta mensagem, mas a jornada de confiar no tempo de Deus continua no seu dia a dia. É provável que enquanto você me ouvia ou lia, lembrasse de algo que tem pedido a Deus há muito tempo e que ainda não aconteceu. A pergunta que fica é: vai permanecer ansioso, tentando resolver tudo com as próprias mãos, ou vai se colocar nas mãos do Senhor, que vê o quadro completo? Não esqueça das lições aprendidas. Quando tentamos forçar o calendário divino, acabamos criando confusões que podiam ser evitadas. Por outro lado, ao aceitar que Ele sabe a hora de cada coisa, encontramos paz e amadurecemos. É um processo que envolve oração sincera, gratidão pelo que já temos e disposição para agir com fidelidade no presente. A cada passo, lembramos que Deus não esquece de nenhuma de suas promessas e que no seu momento perfeito, Ele as cumpre de forma que glorifica seu nome e nos abençoa de maneira profunda. Se você se sente cansado de esperar, lembre-se de histórias como a de Abraão e Sara, de pessoas como Márcia, na ilustração, que descobriram tarde, mas de forma maravilhosa, que o Senhor não se atrasa. Use os conselhos práticos para fortalecer sua fé. Ore, expondo seu coração, seja grato, evite comparações e reconheça que cada etapa da espera pode ser um treinamento para você se tornar mais parecido com Jesus. Se esta palavra tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ser encorajado. Às vezes, uma simples mensagem pode renovar a esperança de quem está prestes a desistir. Continue firme, confiando que o tempo de Deus é perfeito. Ele não falha, mesmo que a nossos olhos pareça demorado. Que a paz de Cristo te envolva e que a cada dia você possa dizer: Senhor, sei que Tu estás no controle, não preciso temer nem me apressar à toa. Farei a minha parte, mas descansarei na Tua fidelidade. Assim, quando a vitória chegar, você celebrará com a certeza de que foi o Senhor quem realizou, no tempo exato, tudo o que Ele havia prometido. Afinal, no tempo de Deus, tudo se cumpre.